Antes de mais, queria cumprimentar-vos e desejar-vos boas festas e que o próximo ano seja, para todos vocês, um ano o melhor possível, com saúde, sobretudo, isso que é importante, e com dinheiro, sim, faz falta, e com muitas felicidades para vocês. Eu agradeço a vossa presença aqui, porque queria, talvez seja o nosso último encontro deste ano, falar convosco sobre alguns aspectos importantes da atualidade nacional e, nesse aspecto, substancialmente, eu creio que a coisa mais importante que nós temos tem a ver com o Orçamento de Estado de 2013 e as medidas conexas de política económica e financeira, tendo em conta o previsível impacto negativo que vão ter, quer na nossa economia, quer na vida da generalidade dos cabo-verdianos e, em especial, das pessoas mais pobres. E os mais recentes pronunciamentos do Fundo Monetário Internacional, há um pronunciamento agora de princípio de dezembro e há também um outro documento de início de novembro, no fundo vêm confirmar aquilo, os principais alertas que o MPD tem estado a fazer ao longo do tempo, numa linguagem que é mais explícita do que é habitual no Fundo Monetário Internacional. Esses pronunciamentos falam de abrandamento do crescimento económico em 2012 e 2013, da queda acentuada do investimento direto estrangeiro, do endividamento, nível de dívida muito elevado, da redução do crédito à economia e ao setor privado e do aumento significativo do crédito mal parado, do nível de reservas que eles chamam de modesto, portanto, num ponto crítico, da necessidade de um ajustamento de consolidação orçamental, que devia começar já em 2013, mas o esforço foi adiado, da necessidade de abrandar o crescimento das despesas correntes em contradição com um orçamento que eles chamam de expansionista para 2013, da necessidade urgente de aumentar a qualidade e a eficiência do investimento público, focalizando menos na infraestrutura em si e mais no capital humano e na melhoria do ambiente de negócios. Temos estado a falar bastante sobre essas matérias, a questão da qualidade e empregabilidade da nossa educação, que as infraestruturas sozinhas não resolvem os problemas. Está o Fundo a confirmar a nossa visão. Da necessidade de encontrar o maior equilíbrio entre o investimento público, o crescimento e o endividamento. Temos falado bastante desses aspectos. Da necessidade também de melhorar substancialmente a gestão dos investimentos públicos. Falámos, a propósito disso, queda da ponte na Boa Vista, várias vezes um investimento mal gerido. Dos resultados financeiros da retrocessão de empréstimos a empresas públicas menores do que o esperado. Também falámos bastante sobre isso a propósito do orçamento, mais de 11 milhões de contos retrocedidos a empresas que não dão garantias de reembolso. Do mau desempenho financeiro das nossas empresas públicas, o TACV, a Eletra, agora a Enapor também, da preocupação com a sustentabilidade da Segurança Social e do INPS, também estamos fartos de falar sobre isso, e da necessidade de uma reforma fiscal e de ligarmos o turismo à agricultura e à pesca como forma de garantirmos mais emprego e mais crescimento económico. E é por isso que se reforça a nossa convicção, que aliás está partilhada por todos os que analisaram o orçamento, sindicatos, empresários, economistas, de que se trata de um mau orçamento que impõe sacrifício às pessoas, não para beneficiar a economia e o emprego, nem para aumentar as prestações sociais. Em termos relativos, de facto, as prestações sociais vão diminuir, ou seja, o que é gasto, as despesas sociais estão a diminuir relativamente ao PIB, mas para alimentar a máquina da administração, portanto, um orçamento que é expansionista para as despesas do governo e do setor público, mas que é extremamente prejudicial e limitador para as famílias, para as pessoas e para as empresas. Mas é um orçamento também que traduz bem a ideologia estatizante comunista do PAICV. Entre o Estado e as famílias, o PAICV escolhe o Estado. Entre o Estado e os indivíduos, o PAICV escolhe o Estado. Entre o Estado e as empresas, o PAICV escolhe o Estado. É um orçamento que traduz claramente uma estratégia que, em conformidade com a ideologia do PAICV,
se destina, no fundo, a fazer o país retroceder aos anos 80. Os anos em que o turismo e o investimento externo não eram desejados, eram apenas tolerados. E as medidas previstas para 2013, através do Orçamento de Estado e do Código de Benefícios Fiscais, que acaba de ser aprovado, vão nesse sentido. São contra o turismo, são contra o investimento direto estrangeiro e constituem claramente um retrocesso no caminho percorrido até aqui. Por causa desses dois instrumentos, o fluxo turístico e o investimento direto estrangeiro correm um risco sério de se reduzirem substancialmente em 2013 e nos anos seguintes, com consequências catastróficas para o país em termos de crescimento e de desemprego. Trata-se, por isso, de medidas que eu digo são contra o desenvolvimento humano sustentado em Cabo Verde. Porque Cabo Verde, como um pequeno país insular, sem poupança interna suficiente, não consegue financiar a sua economia e o seu desenvolvimento sem crescimento substancial do turismo e sem um elevado nível de investimento direto externo. Sobretudo no contexto internacional desfavorável de crise económica e financeira em que o mundo se encontra e que vai continuar e tenderá a secar as principais fontes tradicionais de recursos externos de que Cabo Verde tem beneficiado: remessas de imigrantes, ajudas e empréstimos concessionais. E a propósito do turismo e do investimento direto estrangeiro, mas não só, há um outro aspecto que sobressai. É que as medidas de política previstas para 2013 foram mal estudadas, mal preparadas e mal concebidas, traduzindo, na realidade, um vazio enorme de política económica e financeira. Na realidade das coisas, as medidas de impacto económico são ditadas e executadas por uma tesouraria numa lógica de mera arrecadação de receitas. É a desorientação completa. Só assim se pode compreender que numa semana se defenda a subida acentuada do preço de visto com a convicção de que se trata de uma medida de política económica de profundo alcance e na semana seguinte a mesma entidade defenda com a mesma convicção o oposto, ou seja, a redução ou até a isenção do preço de visto. Ou que a senhora Ministra das Finanças defenda, argumentando fortemente o bem fundamentado da exigência de um mínimo de 20 milhões de contos de investimento e de criação de 200 postos de trabalho, como pressuposto para a assinatura de novas convenções de estabelecimento, e que, no momento seguinte, proponha reduzir tais exigências para metade, 50%, sem apresentar razões de fundo para uma tão grande viragem. 50% ainda é muito, mas você muda de facto de 20 milhões para 10 milhões de um momento para o outro, como se de facto fosse igual. E não é igual. Se você fixou em 20 milhões, foi porque, na realidade, considerou que estudou, preparou, mas parece que não. E porque não foi preparado, porque não foi estudado, muda-se de 20 para 10, como se podia mudar para 1, perfeitamente, porque não há fundamentos que expliquem uma solução ou outra. Choque igualmente que medidas tão gravosas num setor tão determinante para o país como é o turismo tenham sido tomadas sem diálogo social e político prévio com as organizações representativas dos trabalhadores, dos operadores do setor ou com a oposição. Os problemas do país são profundos e complexos, exigem uma reflexão apurada, objetivos exigentes e de fasquia elevada e decisões acertadas e corajosas, não condicionadas por meros critérios e ditames ideológicos e partidários, porque devem olhar essas medidas e decisões e ter em conta os anseios legítimos dos milhares de cabo-verdianas e cabo-verdianos que todos os dias tratam da sua vida e lutam por ela com denodo e com garra. O país, e isso é hoje reconhecido por quase todos, dentro e fora, está bloqueado e obrigado a reformas fundamentais da forma mais urgente. Serão reformas que irão das privatizações a políticas ativas de turismo, de políticas de transporte interilhas a reformas do mercado laboral, de políticas de energia ao novo sistema fiscal que liberte a poupança e o trabalho, da regionalização a uma justiça mais eficiente,
da segurança de pessoas e bens ao novo modelo de financiamento da economia nacional e da reforma da função dirigente da administração pública ao ajustamento orçamental, à redução drástica do investimento público e à promoção das economias locais, do investimento privado e do investimento direto externo. Sem essas reformas, a economia cabo-verdiana entrará em recessão. O nível de pobreza e das desigualdades aumentará e o desemprego também para patamares incomportáveis. São reformas muito profundas, de ruptura, algumas fraturantes. Pressupõem a busca de consensos alargados, pressupõem liderança e pressupõem determinação. Este governo, que não tem uma verdadeira política económica e que não se preocupa efetivamente com o desenvolvimento sustentado do país, resiste a fazer reformas. O discurso do Sr. Primeiro-Ministro, José Maria Neves, é claro. Ele diz que não quer partilhar os seus sucessos com a oposição. Mas este é um discurso oco, sem conteúdo, que não cola com a realidade. Pois não é de sucesso, mas de insucesso que se trata. Insucesso no cumprimento de todas as metas fundamentais que se fixou. Fixou crescimento a 2 dígitos, nós temos um crescimento a 1 dígito muito rasteiro. Fixou o desemprego a 1 dígito e nós temos o desemprego de 2 dígitos permanente e a crescer também permanentemente. É um insucesso também, traduzido em muito mais insegurança, muito mais dívida, muito menos despesas sociais, menos eletricidade, mais habitação degradada, mais empresas nacionais falidas, mais crédito mal parado, etc. Insucesso traduzido também em promessas retumbantes, como a do 13º mês, que depois se desprometem. Insucesso ainda na incapacidade de cumprir outra promessa, repetida desde 2008, de reembolso aos contribuintes e às empresas de milhões de contos de IUR e de IVA, que são devidos aos contribuintes e às empresas pelo Governo